Olá, meus queridos irmãos, amigos, bom dia, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos a mais uma reflexão da palavra do Senhor. Antes, porém, eu vou pedir a você que esteja aí, nos ajude, se inscreva no nosso canal, deixa seu like nos vídeos, pode deixar o negativo lá, né, o dislike, caso você não curta, não tem problema. O importante é que você esteja participando e dando a sua sincera opinião, né? E ative o sininho, assim você é notificado sempre que nós subirmos um novo vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Nossa reflexão de hoje está no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo 14, diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ou seja, Jesus Cristo, tá? Ele que está falando aqui. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada, mas não sabe que é um coitado, um miserável, um pobre, um cego, um nu. O que a Bíblia está dizendo quando nos fala desse texto, né? O que o Senhor Jesus está dizendo? O Senhor Jesus estava falando a respeito dos cristãos da igreja de Laodiceia. Existe uma coisa, querido, chamada transformação de vida. A maioria das religiões, ela tem um estilo de vida, uma filosofia de vida, uma forma de enxergar a Deus, né? O Evangelho, o cristianismo, ele fala daquilo que é a boca de Deus falando através das Escrituras Sagradas. Então, é o próprio Deus falando com a gente. Por que a Bíblia é difícil de se entender para quem não tem intimidade com Deus, para quem não tem comunhão com Deus? Porque ela é um livro espiritual. É o próprio Deus falando com o seu povo. E se você não tem um entendimento da Bíblia, porque falta de comunhão com Deus, saber de fato e verdade quem é Deus. A maioria das pessoas tem aquela visão de que qualquer caminho, qualquer segmento, qualquer religião te leva a Deus. Quando se fala de cristianismo, não se fala de religião, querido. Se fala de uma conversão, de encarar a vida de uma outra forma. Ou seja, voltar a ter comunhão com Deus que nós perdemos através do pecado original, através do pecado adâmico. Lá no Éden, todo mundo já deve ter ouvido falar da história do fruto proibido, né? Enfim. Então, quando Jesus está falando aqui com os crentes da igreja de Laodiceia, ele está dizendo assim: olha, eu conheço vocês, eu conheço a obra de vocês. Ele está falando com aquelas pessoas. Ele está dizendo assim: olha, vocês nem são frio e nem são quente. O que isso quer dizer, querido? Ele estava dizendo assim: olha, vocês nem é cristão de fato e verdade e nem é do mundo. Vocês nem são cristãos e nem são pagões. Vocês precisam se definir. Ou vocês são crentes de verdade, ou vocês começam a obedecer minha palavra, a obedecer meus ensinos, ou não fica se enganando. Porque vocês têm lampejos de cristão, mas também têm lampejos de uma pessoa ímpia, de uma pessoa do mundo, de uma pessoa que não me segue. Vocês têm atos, vocês cometem atos de pessoas que já houve um novo nascimento, ou seja, de pessoas realmente santificadas pelo meu Espírito, mas ao mesmo tempo vocês têm atitudes mundanas, atitudes egoístas, atitudes abruptas, atitudes de ira, de raiva, de mentira, de traições, de adultério, de prostituição, de violência, de morte. Ou vocês são quente, ou vocês são frio. Por que ele fala assim que era melhor ser quente ou ser frio, querido? Porque a Bíblia fala que a pessoa que é quente, ou seja, ele é um homem espiritual. Em Coríntios fala do homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Então quando Jesus fala aqui do ser quente,
é um homem já com maturidade espiritual, com maturidade cristã, que já está firme no Evangelho, está firme como cristão, sabe e faz questão de se separar do mal, detecta o que é mal, o que é bom com muita facilidade, evita o que é mal. Quando a Bíblia fala do frio, a Bíblia fala do homem natural, é aquele que não chegou ainda no Evangelho, é aquele que comete todas as loucuras que se cometem no mundo, porque ele não tem conhecimento de Deus. Esse é o homem natural, que seria o homem frio. Esse é totalmente perdoado por Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, essa ignorância de conhecimento de Deus. Entenda esse ignorante como conhecimento de Deus. Ou seja, então, enquanto você comete seus atos insanos e um sobre outro, Deus está olhando e Ele sabe que você está fazendo aquilo, porque você não tem conhecimento da verdade. Você ainda é enganado por falsas ideologias, por falsas filosofias, por falsas religiões, etc, etc. Quando você entra no cristianismo, quando você tem um encontro com Jesus e passa a saber a verdade, e passa a ter conhecimento sobre Deus, você não pode mais ser frio, você não pode mais ser uma pessoa natural, você tem que ser espiritual, você tem que ser quente, como diz aqui em Apocalipse. Mas Jesus fala, porque és morno, não é nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele está dizendo, olha, como você não se decide, nem você é cristão e nem você é do mundo, você é mais ou menos, é um dia aqui, um dia ali, uma hora aqui, uma hora ali, um dia um dia é santo, outro dia é demônio, estou pondo aspas, tá, querido? Só para você entender. Então, eu não sei o que você quer, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, ou seja, eu estou a ponto de deixar você, estou a ponto de te deixar, decide primeiro o que você quer. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque és morno, não é frio e nem é quente, vomitar-te-ei da minha boca. E aí aquelas pessoas dizem, a igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica, né, de pessoas de posse. Então dizia, olha, eu sou rico, eu não tenho falta de nada. Ou seja, ela se apoiava muito no seu poder aquisitivo, né, financeiro, né, se apoiava muito nas riquezas. E Jesus estava dizendo assim, olha, vocês não sabem que são uns coitados, uns pobres, miseráveis, cegos e nu. Ou seja, de que vale tudo isso? De que vale toda essa segurança mentirosa, enganosa, ilusória da fortuna, do dinheiro, se eu não tiver na sua vida? É isso que Jesus estava dizendo, se eu não fizer parte da sua história. A vida sem Jesus não dá para fazer nada. Em João, no capítulo 5, versículo do capítulo 15, 5, ele fala justamente isso, querido. Só confirmar aqui para você, ele fala justamente isso. Olha, sem ele, querido, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Aqui, ó, capítulo 15, versículo 5, ele fala assim, eu sou a videira e vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se Jesus não estiver na tua vida, se ele não fizer parte da tua história, você vai fazer muitas coisas, você vai ralar, você pode até ganhar dinheiro, mas saiba que você é um pobre, um cego, um miserável, porque o valor de uma pessoa não é o patrimônio que ela tem. O valor de um ser humano não é o patrimônio que ele tem, não é espelhado no carro que anda, na casa que mora, na cidade que mora, no bairro que mora. É no seu caráter, é na sua conduta, é na sua forma de viver o dia a dia, no seu respeito para com o próximo, no seu amor pela sua família, pelas pessoas, e na sua comunhão com Deus. Aí você encontra o verdadeiro valor de uma pessoa. E é isso que Jesus estava dizendo, olha, porque você nem é quente e nem é frio, ou seja, você não é quente porque você não é firme comigo. Você não é frio porque você não é mais do mundo, né? Então você fica dizendo para todo mundo que é cristão, tem alguns lampejos de cristão, mas não é. Você é morno, você é dividido. E uma pessoa dividida, que não sabe o que quer, não alcança nada de Deus, que essa é a grande realidade. Que Deus possa tocar em você e que você seja firme em Deus. Firme na sua caminhada cristã, firme na sua vida entregue a Jesus e tenha então, sem dúvida nenhuma, uma conduta de alguém que é espiritual, que é quente,
para ser abençoado grandemente por Ele. Amém? Assim você alcança as suas promessas e o seu amor incondicional, sua proteção, sua presença, sempre que você houver necessidade, seja nos bons, nos maus momentos, Ele será o teu maior aliado, porque o que Ele quer é isso, estar com você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um excelente dia, em nome do Senhor Jesus. Beijo no seu coração, grande abraço para você.